Agora vamos conversar sobre as tabelas de sensibilidades. Antes da gente entrar mostrar no caso aqui concreto qual que é o resultado dessa análise, vamos explicar o que é uma análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade tem o propósito de analisar a mesma métrica dentro de diferentes parâmetros, facilitando para o investidor o entendimento dos elementos que têm o maior impacto no retorno de investimento. O que é uma tabela de sensibilidade? Uma tabela de sensibilidade permite analisar uma variação de dois elementos e como impactam um resultado financeiro como a TIR ou VPL. Ela apresenta as variáveis dispostas em linhas e colunas com o resultado calculado na intersecção. Como interpretar? Cada célula representa o resultado da combinação das variáveis. Áreas destacadas indicam os cenários em análise focal, útil para identificar quais variáveis têm maior impacto no retorno e ajustar estratégias de investimento. Tá? Então vamos olhar aqui para o exemplo básico, e isso, por óbvio, é uma ilustração muito simples de uma tabela de sensibilidade, mas mostra exatamente como é que funciona. Então a gente olha aqui tanto na vertical como na horizontal, números na horizontal de 1 a 5 e números na vertical de 1 a 7. E o resultado da sua intersecção vai ser o resultado da análise. Então, por exemplo, quando a gente olha para a posição número 1, a gente está 1 na horizontal e 1 na vertical. Então isso significa que o resultado vai ser 1. Se a gente olhar para a posição número 2, a gente vai estar 3 na horizontal e 4 na vertical. Então isso representa uma vertical, um resultado de 12. E se a gente olhar para a posição número 3, a gente vai ver que aqui a gente está olhando para um resultado de 24, porque a gente tem 4 na horizontal e 6 na vertical. E é assim que a tabela de sensibilidade funciona. Então, nos próximos slides, a gente vai começar a dissecar diferentes tabelas de sensibilidade e começar a entender quais que são as variáveis que mais impactaria esse investimento. Vamos agora entrar, então, na análise de sensibilidade para esse imóvel que a gente está analisando. A ideia aqui agora é, até de um ponto de vista de aprendizado, entender quais que são os fatores que estão mais influenciando o retorno para esse imóvel. E apesar da gente já ter recebido algum sinal negativo de que isso não é um bom investimento, vamos entender quais que são os principais fatores que influenciam os retornos e o VPL, para ver se a gente consegue fazer algum ajuste fino na nossa modelagem, se tem alguma coisa que a gente consegue ajustar, para ver se a gente chega mais perto do valor almejado. Apesar de que nesse estudo aqui específico existe uma discrepância muito grande entre valor de mercado versus o que a gente está recebendo de análise no nosso retorno, vamos exaurir aqui até para fins educacionais para vocês entenderem até que ponto que a gente consegue entrar. Então vamos entrar aqui no próximo slide e vamos entrar na sensibilidade de VPL. Eu vou ligar o laser aqui só para ficar mais fácil para visualizar, mas vamos começar pela análise de sensibilidade em função do valor de aluguel. Então isso aqui é a taxa de sensibilidade que a gente montou, taxa de desconto na parte de cima e valor de aluguel na parte vertical. O 104 mil é onde a gente pousou no nosso caso base, ou seja, o valor de compra do aluguel era 270 mil e aqui a gente está vendo 104.620. Aqui a gente tem a taxa de desconto. Vamos fixar nossa atenção apenas nessa linha aqui. Então, o que isso significa? Considerando onde a gente está com o CDI hoje, em 2025, no momento de publicação desse vídeo, a gente vê que existe bastante espaço ainda para essa taxa de desconto ainda aumentar. Então, existe sim um risco onde essa taxa de desconto aqui está sendo bastante agressiva no valor. Então, se a gente assumir que ela venha mais perto do 14%, o nosso valor, dentro da premissa de R$ 3.675 de aluguel, desce para 88 mil, aumentando ainda mais a discrepância entre o VPL e o valor anunciado do imóvel. Se a gente for mais agressivo ainda com a nossa premissa e descer para 10%, isso significa que nosso VPL só para 126 mil. Então, ainda muito abaixo dos 270 mil sendo pedido, anunciado esse imóvel. Então, qual que é o resultado aqui? Mesmo mexendo na taxa de desconto, não nos parece fazer sentido esse investimento, porque a gente tem muito espaço para perder e pouco espaço para ganhar, porque dificilmente o investidor vai querer descer até 10% aqui de taxa de desconto. Agora vamos olhar o valor de aluguel. Vamos fixar nossa atenção nessa coluna vertical, porque esse aqui é o nosso caso base. E lembrando que os 3.675 já é um valor agressivo. Se a gente descer até R$ 3.000 o aluguel, lembrando que isso é com IPTU e condomínio, então se a gente descer até R$ 3.000, o nosso VPL desce quase pela metade. Então a gente tem muito que perder ainda no aluguel. E se a gente aumentar ainda por quase mais R$ 1.000, a gente está aumentando por mais ou menos 50 mil, então ainda está muito abaixo do nosso valor. E se a gente olhar para o caso mais otimista que essa tabela pode oferecer, que é na taxa de desconto a 10% e um valor de aluguel a 4.275, a gente está em 181, ou seja, R$ 90.000 a menos do que o VPL. Então, só mexendo pelo valor do aluguel e a taxa de desconto, não parece que aqui tem uma alavanca de valor suficientemente positiva para nos levar de 104 mil até 270 mil.
Então, lendo aqui o que está no slide. A matriz de sensibilidade mostra que, mesmo em cenários relativamente otimistas, com aluguéis projetados acima do nosso caso base e taxas de descontos reduzidas para 10%, o VPL gerado pelo fluxo de caixa não atinge o valor mínimo necessário para justificar o preço de compra. O caso base, 3.675 de aluguel e 12% de taxa de desconto, resulta em um VPL de 104 mil, valor significativamente inferior ao montante investido. Mesmo em condições favoráveis, o VPL se mantém abaixo do valor de compra. Isso indica que, sob a ótica de fluxo de caixa descontado, o imóvel não se sustenta o preço praticado pelo mercado e que o investimento só se justificaria com alavancas de valores não incluídas na modelagem atual, como uma valorização relevante do ativo ou uma renegociação expressiva do preço de entrada. Sempre compare o VPL com o valor de compra do imóvel. Essa relação é o que determina se o preço que você está pagando hoje faz sentido frente ao retorno esperado. Se o VPL for muito inferior ao valor de entrada, o investimento está precificado acima do fluxo de caixa. Então, todo esse texto aqui, que a gente acabou de ler, resume o fato de que a taxa de desconto, junto com o valor de aluguel, não chegará a um valor suficiente para cobrir os 270 mil. Na verdade, se você lê isso aqui de uma maneira bem conservadora, você tem muito mais o que perder do que a ganhar. Mas vamos continuar explorando o tema. Agora vamos ter aqui a sensibilidade pela taxa de desconto e a taxa de juros, porque a gente sabe que a taxa de juros está muito alta. Então, se a gente assumir uma taxa de juros de 10%, então a gente estava em 13%, a gente assumiu uma taxa de juros de 10%, a gente aumenta o nosso VPL em 20 mil reais. Você vê que frente ao aumento do aluguel, não é tão expressivo a mudança quanto seria um aumento no aluguel, mas ajuda. Então, mesmo com reduções significativas nas taxas de juros, o que melhora o fluxo líquido mensal e aumenta a atividade de investimento, o VPL continua distante do valor de entrada de 170 mil e muito abaixo de qualquer expectativa do mercado mais aquecida, como 300 mil ou mais. Então, resumo é, mesmo mexendo com a taxa de juros, a gente não vai chegar nesse valor. Assim como observado na sensibilidade do valor do aluguel, mesmo a combinação otimista entre juros baixos e desconto reduzido não gera um VPL suficiente para justificar o preço do imóvel. Isso reforça a leitura de que, sob uma ótica de renda, o ativo está precificado acima do que o fluxo de caixa é capaz de sustentar. Esse tipo de análise evidencia que não é apenas uma questão de ajustar premissas operacionais, o desafio está no próprio ponto de entrada. Esse é o ponto crucial. Sem uma renegociação de valor de compra ou alavancas adicionais de valor, o investimento tende a permanecer abaixo do mínimo necessário para ser considerado atrativo sob critérios financeiros tradicionais. A taxa de juros é um fator relevante na análise, mas seu impacto no VPL depende diretamente da proporção da dívida utilizada e do prazo de financiamento assumido no modelo. Considerando essa caixinha aqui, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide.